Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou começar aqui com vocês um vídeo de rotina. Eu acabei de chegar da faculdade e eu tô precisando muito dar uma organizada no meu quarto, então vou levar vocês comigo. Espero que vocês gostem, se inscrevam no canal e bora! Bom, então igual eu tava falando com vocês, né? Tô aqui bem na frente do meu guarda-roupa, que inclusive é uma das coisas que eu preciso organizar. O que acontece, gente? Acaba que na rotina, né, do dia a dia, na logística de rotina de limpeza do dia a dia, algumas coisas a gente não consegue dar tanta atenção. Então eu tô optando por separar os cômodos aqui de casa e tentar dar uma limpeza maior por cômodo pra ter atenção a alguns detalhes, sabe? E é o que eu quero fazer hoje. Deixa eu mostrar pra vocês direitinho algumas coisas, né? Acaba que no uso do dia a dia, eu vou colocando algumas coisas aqui, tá vendo? Tá bagunçado porque eu gosto de separar por cor, eu gosto de separar por modelo. As gavetas também, gente, essa primeira de calcinha não vai abrir, mas elas estão uma bagunça. Eu preciso limpar esses cantinhos, então eu quero tirar e limpar tudo. E dar aquela olhada mesmo, assim, já tem alguma coisa precisando tirar, posso dar alguma coisa pros outros que eu não estou usando. Enfim, a minha ideia hoje é mais ou menos isso, ó, caderno, tá vendo? Tá sujo ali, então preciso dar esse cuidado aqui. Gente, eu já peguei uma misturinha aqui que eu já falei com vocês que eu amo pra limpar essas coisas, que é lisoforme e água. Então eu ponho um pouco de lisoforme de lua em água, o meu é roxinho porque eu gosto muito de usar o de lavanda. Um paninho, a escada pra eu poder usar pra pegar as coisas que tá no alto. E eu literalmente vou tirar tudo. E pelo menos assim, a minha parte, depois é a parte do Gustavo, mas eu vou tirar tudo pra ver realmente assim, o que eu preciso, o que eu não preciso, o que eu preciso levar pra arrumar, o que eu posso doar, enfim, toda essa parte. Essa parte aqui em cima eu já tirei, então eu vou tirar só daqui. Vou separar os cabides que estão vazios, porque eu já aproveito pra poder colocar nas roupas que eu for passar, enfim. Gente, deixa eu mostrar pra vocês o caos aqui organizado. Eu tentei setorizar. Ó, aqui estão as roupas. Eu não tirei parte de baixo, ainda tá naquela parte ali do guarda-roupa. Mas aqui estão as partes de cima. Peças íntimas. Ali estão coisas aleatórias, as colmeias, que eu vou ver o que eu vou fazer com elas. E outros itens, tá vendo? Porque eu tinha uma gaveta ali que eu guardava essas outras coisas. Vou tentar separar um pouco melhor isso aqui, organizar o que é de cabide e o que não é, pra poder guardar. Uma coisa que eu quero muito fazer é colocar todos os cabides virados pro mesmo lado, sabe? Eu acho que facilita na hora de pegar, né? Às vezes na correria do dia a dia eu coloco cada um de um jeito, mas eu acho que vai ser uma boa.
Deixa eu mostrar pra vocês mais ou menos, mas assim, ainda falta roupa pra eu colocar aqui, porque tem roupa secando, tem roupa lavando, tipo, meu guarda-roupa tá muito vazio em relação ao que ele é. Mas, como que eu fiz? Aqui eu coloquei cropped sem manga, e aí tentei ir colocando do mais claro pro mais escuro, tá vendo? Aqui são os croppeds com manga. Aqui são camisetas sem manga, que eu uso muito. Então, até aqui, camiseta sem manga. E aí, tentei de novo. E do mais claro até o mais escuro. Aqui são as camisetas com manga. Tem uma só aqui, mas eu tenho várias também que estão lavando. E aqui são as terceiras peças, né? Então, eu tenho esse colete que é sem manga. E aí, eu coloquei ele primeiro. E depois, as blusas, os blazers, casacos, mas do mais claro pro mais escuro. E coloquei aqui, por último, esse macacão que eu tenho, que é uma peça única. Eu não sei se eu vou deixar ele aqui ou se eu vou colocar com as peças de baixo ali. Mas coloquei ele aqui a princípio. E queria aproveitar pra mostrar pra vocês a diferença dos cabides que eu tenho. Eu tenho esse cabide aqui, que vocês vão ver ali no meu guarda-roupa, que é bem fraquinho. Eu tirei esse até porque ele quebrou. Foi um dos primeiros cabides que a gente comprou logo que casou. E ele foi bem baratinho, gente, bem baratinho mesmo. Tipo, porque ele é muito fraquinho, muito fraquinho. Mas eu ainda não desfiz porque eu ainda não tenho o suficiente dos outros cabides, tá? Eu tenho esse outro cabide que, particularmente, eu sou apaixonada. Todo mundo fala do cabide de veludo, mas eu amo esse daqui. Ele é emborrachado, então a roupa não escorrega porque ele é emborrachado. Mas ele é menos volumoso, tá vendo? Ele é mais fininho e tudo mais. E fica perfeito porque a roupa não escorrega. Só que dificílimo de encontrar. Eu, pelo menos, só vi na Tok-Tok. E aí, aqui em BH, muitas lojas da Tok-Tok, né, fecharam. Enfim, não achei mais dele pra poder comprar. E por último, que é o que a maioria das pessoas usa, e eu gosto também, é esse de veludo, né? Porque a roupa não escorrega, não marca a roupa, enfim. Eu gosto muito dele. E aí, a minha tendência vai ser substituir aqueles lá, todos por esse daqui. Mas eu provavelmente não vou desfazer desse daqui, não. E o que acontece hoje com o meu guarda-roupa, gente? O espaço aqui de fechar, o cabide, ele em teoria é maior do que o meu espaço, tá vendo, ó? Que vai travando. Então, quando eu não tomo cuidado, muitas vezes fica o cabide pra fora, assim. Aí, na hora que eu tô fechando, eu tenho que empurrar. Mas eu acho que é porque o guarda-roupa é pequeno. E aí, como a gente vai mudar, tá tudo bem também, porque isso vai ser resolvido. Senão, eu trocaria os cabides, sabe? Porque é algo que me incomoda. Eu tenho essas blusas aqui, que não são blusas que convém pendurar, tá vendo? Porque o tecido delas, enfim, não é bom. Mas antes de eu mexer com isso aqui, eu vou organizar minha gaveta de peça íntima. E eu vou dar uma dica pra vocês, tá, gente? Eu vou aproveitar, inclusive, e anotar, porque eu preciso comprar mais. Essas colmeias são perfeitas pra organizar as coisas todas, mas peça íntima, pra mim, é uma das melhores, assim, sabe? Então, eu vou aproveitar e vou anotar quantas que eu preciso comprar. Gente, deixa eu mostrar pra vocês. Organizei, eu abri uma por uma, tá? Não mostrei aqui, mas eu abri uma por uma pra poder ver se tava rasgada, furada, enfim. O modelo, se fazia mais sentido pra mim ou não. E coloquei aqui, organizei por cor. Todas couberam aqui, porém, eu tenho mais calcinhas lavando, secando, enfim. Então, eu acho que eu vou precisar de mais um. E aqui, o que eu fiz? Eu coloquei mais de um, tá vendo? Então, ela tá bem cheinha. Como tem algumas calcinhas que são menores, teve alguns lugares que eu coloquei mais de um. E tentei separar por cor também, só que eu coloquei preto, as mais claras, depois as coloridas, porque esses dois aqui são os que eu tenho mais. E o que eu acho prático é justamente isso aqui, ó. Pronto. A gaveta tá organizada. Eu vou comprar mais um, provavelmente, porque eu acredito que ele vai caber
tanto mais o resto das minhas calcinhas quanto meia, porque eu vou mostrar pra vocês que eu vou colocar as meias aqui também, mas elas não vão ficar organizadas porque eu não tenho outro menorzinho. Os outros que eu tenho, eles são muito maiores, tá vendo? E aí não ficaria bom. Uma outra dica que eu posso dar pra vocês também é o seguinte, gente. Eu gosto muito mais desse modelo aqui do que desse modelo aqui, tá? Eu acho que fica mais clean na gaveta esse modelo aqui, que ele é mais sem nada. Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou. Qual a estratégia que eu usei, né? Eu tinha esse outro colmeia aqui que eu tinha mostrado pra vocês, que ele é maior, tá vendo? E eu não gosto de dobrar os meus sutiãs que tem bojo. Mas eu tenho alguns sutiãs aqui que eles são daqueles molinhos de renda, sem bojo, enfim. Algumas camisolas também. Aqui eu tenho aqueles shortinhos que a gente põe pra não ficar a peça transparente, sabe? E aí eu aproveitei as meias que são pequenininhas, aquelas sapatilhas que somem, eu coloquei aqui. E coloquei as outras aqui e provavelmente vou colocar as outras calcinhas quando vierem pra cá, pelo menos até eu comprar mais um desse e organizar de uma forma que fique melhor. Então, essa gaveta ficou assim. Oi, gente, não tem jeito, né? Eu tava tentando fazer menos bagunça, mas antes de organizar, a gente precisa desorganizar, digamos assim. Porque eu queria arrumar essa segunda gaveta daqui, que em teoria ela tá vazia, mas eu vou ver se eu consigo aliviar um pouco essa gaveta, sabe? Que tá com coisa de academia. Então, eu vou ter que tirar tudo que tá nessas 3 gavetas também, pra ver e separar e categorizar. Gente, o que eu resolvi fazer? Essa gaveta minha aqui ficava pijama. Tirei os pijamas, vou colocar tudo nessa reta aqui, só pra roupa íntima. E aí, coloquei aqui as roupas de academia que ficavam na gaveta de baixo. Amorá! Bonitinha. E aí, o que eu fiz, gente? Coloquei aqui topper e blusa, short, calça e bermuda, enfim, de academia estão aqui. Vou colocar as etiquetas aqui certinho. E aí, o que eu aproveitei para poder fazer? Coloquei aqui
essas blusas, que são blusas de frio, mas são mais roupas de ficar em casa. Então, eu tenho uma corta-vento aqui, tem outra corta-vento que eu vou colocar aqui, que são mais roupas que estão lavando, sabe? Então, eu vou deixar aqui, vou deixar esse espaço aqui pra acabar de preencher com o que tá vindo. Agora, eu preciso arrumar minhas roupas de praia. Biquíni, essas coisas pra colocar lá. E, gente, vou falar com vocês, é cansativo, mas eu gosto muito de fazer isso de tempos em tempos. Pra você saber onde é que estão suas coisas, pra você saber o que que você tem, pra na hora de comprar, fazer compras mais conscientes, mas não só pra isso, sabe? Tirar o que não tá funcionando também, enfim. Então, nesse processo todo, é importante você abrir peça por peça, dobrar, redobrar, olhar, sabe? Enfim, é algo que eu gosto de fazer aqui, fica de sugestão aí pra vocês.
Finalizei, gente, vou mostrar pra vocês aqui como que ficou. Tá, a minha parte eu já tinha mostrado pra vocês como é que tá separadinho, né? Falta colocar muita coisa aqui, igual eu falei com vocês, porque tem roupa lavando, roupa secando, roupa pra passar. Aqui ficou peça íntima, pijama, né? E aqui eu gosto de colocar embaixo sempre o que usa menos, tá? Sabe aqueles saquinhos que vem de sapato pra gente guardar? Eu gosto de guardar eles, tipo esse aqui, ó. Sempre que eu vou viajar, eu gosto de levar os sapatos no saquinho ou colocar as minhas bolsas pra não estragar, enfim. Aqui é a minha bolsinha de manicure, que eu já sei onde fica, então eu só pego e vou. Aqui são algumas coisas de cabelo que eu não uso no dia a dia, mas que é bom ter, né? É algodão, meu jaleco da faculdade, que eu não tô usando muito por enquanto, então tá aqui. E essa caixinha que eu guardo algumas outras coisas. Aí... aqui, ó, igual eu falei com vocês, tem que empurrar lá pra dentro pra poder fechar. Desse lado aqui, que é a parte do meio, ficou roupa de cama lá em cima, eu sempre coloco roupa de cama no roupeiro. As minhas bolsas que eu uso menos, eu deixei aqui. E ali tá passaporte, essas coisas. Aqui são todas as minhas peças de baixo. Eu deixei aqui esses... pashmina, né? Esses lenços, porque agora tá mais friozinho, então pra usar fica fácil, porque fica na minha vista, né? Aqui eu coloquei short saia. Aqui as minhas saias, eu tenho muita saia. Isso tudo aqui é saia, gente. Ainda tem mais, que estão lavando. E aqui as calças, né? Que também faltam bastante calça, que eu vou colocar aqui. Além disso, deixei os meus cintos e meus perfumes aqui. Eu falei com vocês que eu tô preferindo não deixar exposto, porque eu acho que fica muito visualmente e não fica bom. Então, coloquei aqui. Nessa primeira gaveta, roupas de academia. Aqui na segunda também ficou algumas roupas de ficar em casa, academia. E aqui ficou coisas de piscina, praia, que fica fácil de eu pegar e ir. Por último, mas não menos importante, eu também organizei a parte do marido. Apesar que eu vou falar com vocês que faltava pouquíssima coisa aqui pra poder organizar. Ele geralmente segue bem as coisas que eu coloco, mas eu preciso muito tirar um dia com ele pra colocar ele pra experimentar as roupas, pra ver o que tá bom, o que não tá bom mais. Eu tirei o que tava no meu olho bom, né, mas assim, precisaria de vestir. Então, coloquei aqui, ó, camisas de time que ele ama e tem muitas, estão faltando aqui, inclusive. As peças claras, que são poucas, como podemos perceber. As coloridas também são poucas. E as pretas, que é o que ele mais tem. E aí, aqui ficou parte de baixo. As gavetas dele eu também organizei, mas igual eu falei, elas já estavam bem organizadinhas, tá vendo? Essas meias aqui, elas são difíceis de ficar. Acabei de dobrar e o trem já desfez. Mas já estão bem organizadas, então não mexi muita coisa. E é isso, gente. Eu espero muito que eu tenha ajudado você aí a se organizar, a ter a vontade, né, de começar a organizar as coisas, porque esse tipo de vídeo, eles me geram muito isso, sabe? Me dão a vontade de organizar as coisas. Espero que as minhas dicas possam ter te ajudado também a pensar aí numa melhor maneira de se organizar. E é isso, fica aqui, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau!